Agora, para dirigir uma mensagem aos discípulos de Jesus, nós vamos convidar o nosso querido vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, senhor Pedro Atushi Nakano. Senhoras diretoras, senhores diretores, caríssimas irmãs, prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja convosco, agora e sempre. Foi difícil esse botão, né? O dia de hoje é um dia feliz para todos, pois os nossos irmãos presentes estão passando para discípulos de Jesus. Sabemos das dificuldades que todos superaram para frequentar as aulas durante estes anos, o que muito valoriza o degrau que estão galgando na elevação espiritual. Porém, juntamente com a passagem para discípulos de Jesus, os nossos irmãos devem pensar no reconhece-se o cristão pelas suas obras, pois quem estuda os ensinamentos do Cristo sabe que devem preocupar-se com as obras na seara do Mestre. A citação anterior nos faz lembrar de há muitos anos atrás, quando fizemos a 7ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho, juntamente com o atual presidente da Federação, Teodoro Lausisaco, Ney Preto Pérez, Dona Tirzá do Setor 3, Jacques Conchon da Aliança e outros companheiros. Fique sossegado, é outra página só. Temos trabalhado diuturnamente na divulgação do Espiritismo no Estado de São Paulo. E a partir deste momento, queremos contar com os esforços de todos vocês, todos os irmãos presentes. Juntem-se a nós. Que Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Agora nós vamos convidar para trazer a sua mensagem aos discípulos, nossa querida companheira diretora da área de ensino, doutora Júlia Nezu Oliveira. Que esta doce paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, agora e sempre. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Nós que batalhamos juntos durante anos, e hoje é o dia, vamos dizer assim, do coroamento espiritual, onde nós, enquanto encarnados, juntamente com os nossos irmãos da espiritualidade maior, os nossos mentores espirituais das nossas salas de aula, os nossos instrutores espirituais que nos acompanharam durante o decorrer de todos estes anos, estamos todos juntos hoje, unidos pelo coração. É assim que nós estamos felizes, é assim que nós queremos dizer ao nosso Mestre Jesus que hoje nós somos discípulos dele, que nós estamos aqui, Senhor Jesus, imbuídos da nossa melhor boa vontade, após estes anos de aprendizado árduo em que nós procuramos burilar os nossos corações. Estamos prontos hoje para assumir novas tarefas, para assumir o trabalho na seara de Jesus, de consolar corações, de levar o lenitivo, de levar a esperança ao desesperançado, de buscarmos ajudar aqueles que a providência divina coloca em nossos caminhos. Mas para que tudo isto fosse possível, uma grande equipe colaborou conosco. E neste momento, do fundo do meu coração, gostaria de dizer que os nossos irmãos que aqui se encontram presentes, as nossas expositoras, os nossos expositores, os nossos dirigentes de tribuna, os nossos secretários, as nossas monitoras da educação mediúnica, é toda uma grande equipe espiritual e uma equipe material.
Todos nós juntos sabemos e que seremos fortes. Todos nós juntos, a exemplo de Jesus, pois que Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso professor. Com eles aprendemos os seus ensinamentos, com eles nós aprendemos a amar o nosso próximo. É isto que nós queremos fazer enquanto discípulos de Jesus. É isto que nós queremos do fundo do nosso coração dizer a todos vocês: perseverem no bem. A tarefa é árdua, muito difícil, nós bem sabemos, principalmente no momento difícil em que nós nos encontramos, em que os valores estão tão confusos no nosso planeta Terra. Mas, como nos disse Jesus, aquele que me segue jamais andará nas trevas. E nós, com Jesus, com certeza, seremos os seus ceareiros aqui na terra. Que Jesus possa abençoar a cada coração aqui presente, todos os nossos queridos amigos, também os familiares aqui presentes, e que Ele possa realmente abençoá-los nesta longa caminhada de amor ao próximo e da prática do bem. Muita paz. A doutora Júlia nos preparou uma fita sobre o hino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então nós vamos tentar colocar essa fita, esperemos que não entre uma emissora no meio, e aqueles que souberem, quiserem acompanhar, poderão cantar também. E agora, para trazer a sua mensagem aos discípulos de Jesus, nós vamos convidar a diretora das Escolas de Educação Mediúnica, Nadir Escolástica Optis. Componentes dos cursos de Educação Mediúnica. Componentes das Escolas de Aprendizes do Evangelho. Alegam muitos que a humanidade atingiu a bancarrota moral, que a civilização retrocedeu, que o mal invadiu a moradia terrestre e que nenhum bem resta a fazer. Nós, porém, acreditamos no homem, na sua capacidade infinita de renovação e de sublimação. Apenas recomendamos a todos que se movam de coragem, de fé,
de esperança, de perseverança, amando e servindo sempre. Porque é assim que vamos substituindo o ódio pelo amor, a agressão pela paciência, o bem com o mal. Sabemos que são inúmeras as nossas lutas, que obstáculos diversificados assolam a nossa existência. Mas juntos, movidos num clima de fraternidade, palmilharemos a estrada íngreme da ascensão, na qualidade de heróis anônimos do bem eterno, na certeza que venceremos, porque à nossa frente caminha aquele que um dia nos disse com firmeza e segurança: aquele que me segue jamais andará em trevas. Parabenizo a todos vocês e tenho a grata satisfação de entregá-los ao diretor da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, o senhor Durval Champone. Muito obrigada. E agora nós vamos receber com muito carinho o nosso querido diretor das escolas do curso de Aprendizes do Evangelho, o nosso querido João Batista do Vale, que vai dar uma mensagem para todos vocês. A mensagem que temos na noite de hoje a todos os discípulos de Jesus, fomos buscá-la no Velho Testamento, que é um dos livros da Bíblia. E no Velho Testamento, folheando o livro dos Salmos, que foi escrito pelo rei Davi, nós encontramos um salmo muito importante, muito bonito, de uma profundidade muito grande, que é o Salmo 23 de Davi. E nós achamos que este salmo se enquadra perfeitamente às características dos discípulos de Jesus. Então este salmo, ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz ao repouso em prados verdejantes. Leva-me, Senhor, para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guiai-me pelas veredas da justiça, pelo amor de vosso nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e do sofrimento, não temerei nenhum mal, pois tenho a certeza de que tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ponhas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ungi-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor para todo o sempre. Com todo o coração, com todo o carinho, nós que pertencemos à diretoria da Escola de Aprendiz do Evangelho, dedicamos a todos os senhores futuros discípulos. Muita paz. Agora vamos ouvir uma poesia cujo título é Criação Divina. Essa poesia ela foi recebida pelo médium Jorge Rizzini e será interpretada pelo nosso querido companheiro Altamirando de Assis Carneiro, que é o jornalista do nosso jornal O Semeador e faz parte também do grupo de expositores aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E disse Deus no infinito, que se faça o firmamento. E o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E a santa sabedoria deu início à sinfonia,
fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito, que nos espaços perfeitos surjam infinitos mundos, e os contínuos turbilhões, a explodir no espaço infindo, geraram astros fulgentes, de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno, puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida em fase latente esperava a atividade. E este princípio ativo, com o fluido universal, gera o simples vegetal e a vida explode nos mundos. E diz Deus onipresente ao princípio da matéria: evoluir, és bactéria no charco e mares profundos. E o ser unicelular desenvolve seu psiquismo, multiplica suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários com diferentes organismos. E o princípio inteligente, com a lei da reencarnação, vai sofrendo mutação nos vários seres que agita. Cresce nas águas, no solo, evolui nos campos, erra, é animal feroz na guerra, cresce, geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos agora a humanização, e a santa lei paterna, que ao universo governa, gera o homem da caverna, ilumina-se a razão. Humanidade se espalha no mundo já de granito, cresce o homem para o infinito, como quer o Criador. Desenvolve o raciocínio, ilumina o conhecimento, vence o ar, o mar, o vento, a luz, o sol, o calor. Mas a criação não para. Vão surgir os novos mundos. Rubros sóis geram planetas, pequenos, grandes, rotundos. E a terra, que é um estilhaço, surge e dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os germes fecundos. E com a lei da evolução ganha o globo o ser humano. Desde logo é soberano nos campos, vales e serras. Vai passando o fio do tempo, e o homem, já milenar, ainda é bruto, e a guerrear lava em sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa no trabalho à luz do achote, e monumentos impérios são erguidos com o chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral. E da luz o pedestal é a força, a cruz, o garrote. Mas diz Deus onipresente a um dos seus assessores: ouço da terra os clamores, geme o meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a fraternidade, a verdade, a caridade, e inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas para que o homem não peque. Depois reencarna Kardec e o globo vê nova luz. E o gigante com a ciência descobre e analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas são dadas à humanidade. Dissolvem-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o povo que vivia aflito, na matéria circunscrito, hoje fala com o infinito, tem nas mãos toda a verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração, mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e a energia, de Deus a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui da imortalidade vereis a face de Deus.
Agora chamaremos o orador da turma, na pessoa do nosso querido companheiro Dárcio Araújo Sintra, que é um aluno do 2º ano de aprendiz do Evangelho, das sextas-feiras, às 19h30. Que a doce paz de Jesus nos envolva agora e sempre. É com muita satisfação e alegria que, em nome dos cursos de Aprendizes do Evangelho e Educação Mediúnica, vimos agradecer de todo o nosso coração o esforço daqueles que se empenharam por estarmos aqui hoje, recebendo o título de discípulos de Jesus. São a estes abnegados companheiros, diretores, dirigentes, expositores e secretários, bem como aos desvelados amigos espirituais, que rendemos nossas maiores vibrações de amor e equilíbrio. Contudo, cabe salientar, e aqui vai um alerta a nós, alunos, que este título de nada valerá se for mais um que relegarmos ao esquecimento. A formação de um engenheiro, de um advogado, de um médico ou de um professor não termina no ato em que se recebe o diploma. Muito pelo contrário, inicia-se ali. Os anos de estudo apenas desconferem a base para que na prática possam sedimentar e ampliar os seus conhecimentos, de forma que possam ser aplicados da melhor maneira possível. Assim se dá conosco. Devemos continuar na luta, estudando, trabalhando pelo próximo e pela nossa renovação interior, procurando aplicar a boa nova no dia a dia, para que sejamos considerados discípulos do Mestre, não só no papel, mas também por Ele e por aqueles com quem convivemos. Saibamos da responsabilidade que assumimos neste dia, perante o Pai eterno, e não nos gabemos por este momento. Devemos sim honrá-lo com humildade e desvelo. Lembremo-nos que muitos há que, mesmo sem nunca terem lido uma única linha do Evangelho, nos dão um exemplo vivo de verdadeiros seguidores de Jesus. Graças a Deus. Agora passaremos a entrega de mensagem aos representantes de classes, primeiramente do curso de Aprendiz do Evangelho. Inicialmente vamos chamar a representante das sextas-feiras, 9h, sala 227, Maria Rodrigues Carreira. E para entregar a ela a mensagem, nós vamos convidar a dirigente da classe, Madeleine Giglio. Sextas-feiras, 15h, sala 227, Elziná Lima de Novaes. E convidamos para entregar a mensagem a Elziná, a nossa dirigente de classe, Arminda Cancoro. Sextas-feiras, 19h30, sede nova, 2º subsolo, sala 4. Francisca Antônia de Jesus. E convidamos para entregar a mensagem o dirigente de classe, Nelson Cutirá. E vamos chamar o aluno do curso de Aprendiz do Evangelho da Casa Transitória, do sábado às 16h, Nelson Exótico. E para entregar a mensagem, convidamos o dirigente José de Almeida. Sábado, 15h30, sede nova, sala 1, subsolo 1, sala 1, Idalina Secom. Não veio? Então, convidamos a suplente Ana da Silva.
Por motivo de força maior, a nossa representante de classe não pôde estar presente, a nossa dirigente de classe. Então, nós convidaríamos para entregar a mensagem o nosso querido companheiro, o professor Carlos Eduardo da Silva. E para entregar aos representantes de classe, aos discípulos da educação mediúnica, nós vamos convidar a nossa diretora da Escola de Educação Mediúnica, Nadir Escolástica Optis. Então vamos chamando a representante da classe da terça-feira, 1h30, sala 227, Roselange Macedo, que receberá o certificado das mãos da dirigente Maria Eugênia Mendes. Dárcio Sintra, da terça-feira, às 20 horas, sala 224, que receberá a mensagem das mãos do dirigente Sérgio Ruppel. Vicente Malvona, terça-feira, às 20 horas, sala 225, que receberá das mãos de Silmara Filardi. Maria dos Anjos Tomazini, da turma dos sábados, 13 horas, sede nova, subsolo 2, sala 4, que receberá da dirigente Silvia Martinez. Cristina Martins Rosa Moraes, da Casa Transitória, sábado, 16 horas, que receberá da dirigente Mira de Júlio. Mira. Você. Espera aqui. Raul Pérez Filho, da turma da quinta-feira, às 19 horas, da Casa Transitória, que receberá também das mãos da dirigente Nira de Júlio. E agora nós teremos a mensagem de boas-vindas aos alunos, que evidentemente nas condições de discípulos já pertencem à fraternidade dos discípulos de Jesus. E vamos convidar para esta mensagem, este convite, o diretor da fraternidade dos discípulos de Jesus, nosso querido companheiro Durval Ciampone. Queridos condiscípulos, eu vos recebo de braços abertos, em nome de Jesus. Que vocês sejam dignos da fraternidade dos discípulos de Jesus, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A luta é árdua, o caminho difícil, mas, como foi dito, com perseverança, tenho certeza, e com o apoio de uns aos outros, todos nós chegaremos ao templo
do Senhor. Hoje, pela manhã, procurando alguma coisa para dizer a vocês, optei por escrever e vou ler aquilo que me propus. Esta mensagem a vocês, queridos amigos, que hoje ingressam na nossa fraternidade. Ser discípulo de Jesus é caminhar cada passo da vida dentro dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. É praticar todos os atos segundo a humildade e justiça cristã autênticas. É erguer sempre mais alto a bandeira do Cristo, quaisquer que sejam os valores e pressões humanas. É nortear o pensamento para ajudar sempre ao próximo com boa vontade. É tolerar as ingratidões, ainda com o prejuízo de si mesmo pela renúncia. É ser paciente ao ponto de convencer o algoz de sua força interior. É resignar-se ante o sofrimento mais penoso, qual fora o último de sua vida. Ser discípulo de Jesus é propagar a sua lei de justiça, qualquer que seja a hora e o lugar. É acender sua chama de amor para iluminar todos os caminhos por onde passar, deixando por si o rastro da caridade, da fé e da esperança. É rever sua conduta quando sentir a consciência intranquila. É multiplicar suas forças através da confiança inabalável na misericórdia do Senhor do Universo. É realizar, à semelhança do Mestre, a prática do amor a outrem, ainda que aparentemente este lhe pareça um inimigo. É servir sempre, conquanto lhe pareça impossível um bom resultado. É amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, seguindo o Evangelho de Jesus, que sempre foi para nós o caminho, a verdade e a vida. Ser discípulo e viver como discípulo é preparar-se para o grande apostolado divino, dignificando e honrando o nome de Deus, não importando como, quando e onde esteja a alma nas diferentes moradas existentes na casa do Pai. Por isto, roguemos a Jesus, para que Ele nos receba agora em seus braços, quais fôssemos os últimos escolhidos para trabalhar na vinha. Roguemos a Jesus, para que Ele abençoe a nossa fraternidade e que nela encontremos espaço sempre para honrar-lhe o nome, ainda que sejamos injuriados e perseguidos por sua causa. Estejamos confiantes, certamente Ele nos dirá depois do bom combate: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que a bênção de Jesus esteja no coração de cada um e que vocês sejam verdadeiramente dignos discípulos
do Mestre de Nazaré. Muita paz a todos. E agora, para fazer um convite aos discípulos ao trabalho, nós vamos convidar o nosso companheiro, diretor da área federativa, professor Carlos Eduardo da Silva. Este momento é um momento histórico nessa casa, mais um momento. E é um momento de alegria verificar que mais um grupo de companheiros entram neste momento da estrada, que é se tornando discípulo de Jesus. E é nesse instante que nos passaram uma incumbência um pouquinho árdua, porque todos foram passados momentos de glória, momentos maravilhosos, passaram por 6 aulas aqui nesse instante, maravilhosas, que nos empolgaram, que nos chegaram até as lágrimas, e para nós sobrou justamente aquela parte que é a parte mais árdua, aquela de convidar para o trabalho. Porque falar em amor, em fraternidade, em perdão, é maravilhoso. Mas na hora que fala, vamos agora preparar as nossas ferramentas e vamos nos lançar a esse terreno árduo que aí está. Vamos agora nos colocar a trabalho de Jesus. E nós, humildemente, somos aqueles que apenas estamos sinalizando para que os companheiros possam, em vendo Jesus e sentindo Jesus, se proporem agora ao trabalho. Porque ser discípulo de Jesus é justamente importante, mas importante o é quando nós assumimos o compromisso de colocar lá fora, no dia a dia, tudo aquilo que Ele nos orientou, tudo aquilo que Ele nos passou no seu Evangelho, tudo aquilo que nós aprendemos em cada reunião, em cada encontro. Agora somos, digamos sim, somos todos nós. Somos todos nós agora, maravilhosamente, seus tarefeiros. Sim, somos todos nós agora aqueles que estão propostos a uma realização maravilhosa. Então, queridos companheiros, vamos agora tomando tudo isso que sabemos, assumindo essa responsabilidade com Jesus. E ouviremos agora Jesus falar em nossos ouvidos. Eu agora me sinto alegre e me sinto feliz porque mais um grupo de tarefeiros valorosos aqui se encontram. Mais um grupo de tarefeiros valorosos aqui estão prontos a servir a minha causa. E realmente, companheiros, todos nós agora estamos prontos. Sim, prontos para um trabalho, prontos para levar tudo aquilo que nos foi orientado agora, prontos para servir em nome de Jesus, porque o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que luta, aquele que enfrenta as dificuldades e aquele que se propõe a auxiliar o crescimento da humanidade. Todos vós que aqui vos encontrais, sois aqueles que não encontram mais a enterrar os talentos. São aqueles que já descobriram os seus talentos, poucos, pequenos ou grandes, não importa. Importa que cada um já tenha o seu talento. Esse talento que cabe agora, cada um multiplicar. Multipliquemos os nossos talentos. As tarefas aí estão, esperando cada um para servir. E aquilo que ouvimos Paulo quando nos diz, quando fordes chamado, vá. Estamos todos nós recebendo esse chamamento. Estais todos vós a ouvir o chamamento de Jesus, dizendo, vinde a mim, vós que agora sois, todos aqueles que possuem um cabedal de responsabilidade e de grandes tarefas lhe estarão sendo oferecidas. Então, nesse instante, nós agora estamos alegres, cheios de júbilo por observar que podemos contar também que mais um grupo de companheiros a servir conosco, a trabalhar conosco nesta causa maravilhosa que é a difusão da doutrina dos Espíritos. E concluindo, diríamos, Jesus querido, nós te agradecemos a oportunidade de recebermos para caminhar conosco, para trabalhar conosco, mais um grupo de serviçais, de discípulos teus, prontos a servir. Jesus, sabemos e temos a certeza que este grupo que aí está, que esses companheiros que aí estão, serão também esses discípulos valorosos, tal qual foram aqueles que estiveram contigo naqueles momentos maravilhosos de tua vida encarnatória. Sabemos, Jesus, que esse grupo que aí está não irá decepcioná-lo, Jesus, porque sabemos que cada um aí se propõe a te servir, te propõe colocar em prática as lições que receberam diuturnamente.
E nesse momento, companheiros queridos, nos abracemos todos, nos confraternizemos todos, para que possamos agora dizer em alto e bom tom: Jesus, conte conosco. Jesus, estamos prontos para ser esse tarefeiro, este discípulo teu, para levar a luz, levar a força vibratória a todos os corações aflitos. Paz a todos. Todos vocês receberam na entrada a letra da canção da Alegria Cristã. Então vamos agora cantá-la, né? Estão prontos? Somos companheiros, amigos, irmãos, vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, vende a Jesus, nem fere a ninguém. Nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, vibrai e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, trabalhar, muita alegria. No Espiritismo mais cristianizado, plantação da paz e harmonia. Nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Agora chamaremos o nosso querido orador convidado, que é diretor da área de divulgação, pertence ao Conselho Deliberativo da FEESP, é presidente da Associação Beneficente Espírita Pão Nosso de Cada Dia, faz conferências em todos os estados do Brasil, faz conferências em diversos países do mundo e é, sem dúvida alguma, um dos nossos melhores oradores aqui no Brasil. Trata-se do nosso querido, inestimável companheiro, Dr. Caio Atanásio Petro Salama. Se nós observarmos os problemas atuais do mundo, nós vamos encontrar em múltiplos países situações muito difíceis. Nós vamos encontrar, em alguns lugares, irmãos brigando com irmãos por problemas raciais. Outros em busca de sua liberdade. E se continuarmos a olhar um pouco mais profundamente, vamos encontrar razões que a própria razão não explica. São os seres à busca do poder, à busca da matéria. Mas estes seres esquecem-se que esta matéria ficará exatamente neste plano de vida que todos nós nos encontramos. E assim nós vamos chegando ao nosso país, que passa por uma situação também um pouco difícil se nós formos olhar o que seria a normalidade. Nós vamos encontrar as agressividades,
nós vamos encontrar a falta de respeito ao ser humano. Nós vamos encontrar os direitos humanos totalmente desvinculados da sua base sólida, da sua base cristã. E nisso, nós vamos vendo pessoas querendo encontrar um caminho, procurando achar como devem fazer para sair desta faixa, que é uma faixa altamente negativa. E um pouco mais adiante, nós vamos encontrar os segmentos religiosos. Dentre eles, que é aquele que todos nós estamos vinculados, que é a doutrina espírita. E nesta noite, um grupo de ceareiros, um grupo de trabalhadores do bem, está tendo uma primeira etapa vencida. E que primeira etapa é esta? Diante de todo esse quadro que rapidamente procuramos colocar, o que significa esta etapa? Será que todos nós vamos, a partir de hoje, sair e colocar nossos pulmões nos mais altos brados e vamos levar a mensagem que vai revolucionar o mundo? Ou será que nós vamos conseguir, como uma pequena minoria, transformar a grande maioria que pensa de maneira diferente? Seria uma utopia, seria algo totalmente impossível. Nós encontramos na própria criação divina, ao olharmos toda a programação cósmica, nós encontramos passo a passo, nós vamos encontrando os planetas, nós vamos encontrando os asteroides. Se olharmos mais profundamente, esses milhares e milhares de astros, que têm uma regulamentação, eles têm um equilíbrio absolutamente regido pelo Criador. Será que cada um de nós teria diferenças em relação ao próprio Criador? Teríamos condições de fazer as coisas com uma rapidez maior? É claro que não. Diante disto, nós vamos observar que o mais importante é o primeiro passo, e este já foi dado. E como o mundo todo caminha por etapas, nós podemos olhar outros segmentos para analisarmos e chegarmos à conclusão do que é a responsabilidade de cada um e como nós deveremos nos portar desta fase para diante. Quando uma criança vai à escola, ela inicialmente começa a conhecer as letras do alfabeto. Depois, esta criança lentamente vai fazendo a junção, vai compondo as palavras aos poucos. Quando nós olhamos a matemática, jamais alguém começa o estudo da matemática pelos logaritmos. Jamais alguém vai começar o estudo da matemática fazendo projeções, fazendo cálculos integrais, mas sim com as primeiras operações. Desta maneira, nós vamos começando a nos encontrar com as pequenas analogias para conseguirmos ver o todo e como estamos posicionados diante deste todo. Se olharmos o cantor, ele prepara-se anos para ter condição mínima necessária para executar as suas funções. E nesta hora, cada um de nós, diante deste quadro, deverá passar etapa por etapa. Nós jamais deveremos procurar dar um passo que seja além do que a própria estrutura da doutrina espírita nos mostra e nos traz como a base do conhecimento e da aplicação prática. A aplicação prática, ela foi solicitada agora há pouco por um de nossos irmãos, mas como nós vamos fazê-la? Como vamos adentrar pela jornada do trabalho? E voltando-se um pouco também, nós vamos observar que cada um tem uma característica, cada um de nós tem uma pequena tarefa. Estas tarefas, muitas vezes, já estão programadas na espiritualidade. E outras vezes, o nosso livre-arbítrio,
os nossos esforços, os caminhos que cada um de nós, através das dificuldades e das barreiras, vamos lentamente vencendo, nós vamos adquirindo esses novos espaços para o nosso próprio crescimento. Lembramo-nos que muito importante é começarmos no campo da simplicidade. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando estivemos num outro estado do país, estávamos no hotel e quando íamos para fazer uma conferência, uma garçonete havia visto os prospectos que estavam em nossas mãos e perguntou: "Você é espírita?" Eu respondi que sim. Eu perguntei por quê. E ela respondeu: "Nossa, fica falando o dia inteiro com os espíritos." Aí eu perguntei a ela por que fazia esse tipo de pergunta. E ela disse: "Não, eu já entrei aí num lugar, comecei a estudar, mas a coisa não deu certo." E nós perguntamos por que não deu certo. E ela explicou que ela e mais 2 amigas foram a um centro espírita fazer um curso. E que a pessoa que dava o curso era um expositor que falava coisas muito bonitas. E aí nós começamos a ficar intrigados. Se as coisas eram bonitas, por que não continuou? E quando fizemos a pergunta, ela respondeu: "Ah, eram coisas muito bonitas, mas nós não entendíamos nada." Nesse momento, eu perguntei: "E o que é que vocês fizeram? Perguntaram alguma coisa?" "De jeito nenhum. Com certeza ele estava ensinando a falar com os espíritos. Por isso que eu perguntei se o senhor fala o dia inteiro com os espíritos." Vejam como uma colocação mal feita, todos nós que agora saímos como ceareiros do bem, diante destas dificuldades que a vida apresenta, todas as pessoas estão ávidas a encontrar algo que lhe toque mais profundamente. Como vai encontrar se os próprios expositores, se aqueles que têm todo o material humano para ajudá-los e somar dentro desse campo fraterno, eles às vezes perdem-se, procurando não fazer como o professor de português que começou a ensinar sílaba por sílaba, mas já quer dar a lição integral. Imaginem, se nós fôssemos, dentro da propulsão da força do pensamento, falarmos na simultaneidade, falarmos que as ondas hertzianas poderiam, mal comparadas, estar voltadas a essa emissão de pensamento, tendo o cérebro como um canal receptor e emissor, muitas pessoas iriam parar para pensar: está falando de alguma coisa, eu não entendo nada de física, está falando de alguma outra coisa muito complicada, e na realidade, isto pode ser falado por todos nós, mas contanto que nós estejamos nos reportando a um grupo de cientistas que querem conhecer a doutrina espírita, a um grupo de físicos, não importa quem seja, mas não começarmos a querer mostrar determinados conhecimentos nas horas inadequadas. Esta é uma grande barreira que muitas vezes todos nós temos que passar. Todos que começam hoje essa nova etapa sabem que os caminhos estão abertos, mas as dificuldades também. As dificuldades são advindas de um todo. Nós jamais deveremos ter vergonha de abrir a bandeira. Há muitos e muitos anos atrás, quando nós falávamos que eram os espíritas, nós tínhamos alguns problemas. Algumas pessoas olhavam de lado, não conheciam, imaginavam muitas coisas, menos a realidade da estrutura do homem, voltando-se para o seu interior, fazendo a reestruturação do seu interior, a busca de uma evolução do espírito. E nestas horas, nós encontramos muitas vezes, irmãos, vamos procurar hoje mencionar 3, 4 fatos, além de descontrair, para também termos a certeza que são todos casos que ocorreram e que nós vamos ter este horizonte para nunca tropeçarmos nas mesmas pedras. Um companheiro formado no seu estudo na Federação Espírita, há muitos anos atrás, foi morar numa cidade do interior, casou-se, teve 2 filhos e depois foi morar em Angra dos Reis, foi trabalhar na usina Angra 1.
A estas alturas, esse nosso irmão, com seus filhos já um pouco mais crescidos, fazia sempre o evangelho no lar. E quando chegou em Angraum, começou a ver muitas coisas não adequadas com seus companheiros, muitas pessoas revoltadas, outros prevendo que no dia seguinte poderiam estar contaminados e muitas outras opiniões pessimistas. Nesse momento, ele começa a levar a mensagem de amor a alguns companheiros. Procurou levar o evangelho no seu ambiente de trabalho para que na hora do seu almoço pudesse mostrar a alguns qual seria um dos caminhos mais fáceis para que tirassem aquele seu pessimismo. Mas como todos nós sabemos, muitas vezes nós estamos diante do espinho. O espinho, ele pode penetrar, ele pode machucar, mas se tivermos a força necessária, ele apenas terá a sua fase inicial, depois nós teremos o domínio sobre o espinho. E assim ocorreu. Esse irmão começou a ser um caso estranho dentro do grupo de companheiros de trabalho. Começaram a caçoar, começaram a dizer, lá vem o santinho, este brevemente vai virar santo. Quando as pessoas bebiam inadequadamente, pois era proibido, bebiam em seus horários de almoço, ele procurava mostrar o que poderia ocorrer com eles, não com a bebida, não somente com o seu trabalho, mas pelo ato que estavam fazendo dentro do ambiente absolutamente inadequado. Criou-se uma tal situação que, quando ele voltava à vila, todas as pessoas que moravam ao redor de seu lar começaram a saber que ele era uma pessoa desigual, mas achincalhada pelos outros. Resolveu tomar uma postura, continuaria a ter sua vida, faria o evangelho no seu lar, iria dar uma educação evangélica a seus filhos, porém fez um trato com a esposa. Em nenhuma outra oportunidade mais falaremos em amor, pois as pessoas não estão preparadas para isso. E assim, passados mais alguns anos, há mais ou menos 1 ano e 6 meses da nossa data, esse nosso irmão foi acometido de câncer e estava já proliferado por diversos pontos do seu corpo. Nesse momento, nos mandou uma carta, e na carta dizia que conheceu tudo, estudou na Federação Espírita do Estado de São Paulo durante alguns anos, teve toda a sua base, todo o seu alicerce, mas acovardou-se diante dos primeiros pontos contrários. Não conseguiu ter aquela força interior para passar pelos momentos mais difíceis. E nisso completa: estou altamente arrependido. Já estou pedindo à minha esposa que comece a divulgar a mensagem do amor, pelo exemplo e pelas colocações, porque sei que a quem mais é dado, mais é exigido. Tive todos os conhecimentos e negligenciei por não aceitar algumas brincadeiras, mesmo que fossem de mau gosto. E nessa hora nós estamos vendo quanto que nós poderemos deixar de oferir nessa nossa vida. Se diante de um quadro negativo que oponha-se a nós em qualquer circunstância, nos acovardarmos e deixarmos com que esta intolerância de alguns possa prejudicar o que há de mais nobre, que é o nosso exemplo, vivificado nas nossas ações diárias. Nós começamos a exemplificar pelos nossos exemplos. E diante desse quadro e desses exemplos, as pessoas começam a sentir que há algo diferente. Diante dos mesmos problemas que a vida apresenta, nós temos reações diferentes. Nós temos mais tolerância, conseguimos vencer as barreiras, às vezes com muitas dificuldades, mas não importa. O que importa é não termos nunca o pessimismo, como aquele velhinho que ia caminhando, já bem idoso, carregando um fardo com muita lenha, revoltado com a vida, porque até então a vida só lhe trouxe trabalho, e num momento cansado ele larga toda a lenha no chão, e começa a dizer: eu queria ver a morte, como é essa morte? Tanto falam nela e eu estou aqui sofrendo. Quando de repente uma nuvem
começa a aparecer perto. E nisso uma senhora com aparência bem sombria, toda envolta numa roupa preta, pergunta: bom velhinho, você chamou-me? A essa hora ele não consegue nem responder, suas pernas tremiam como nunca. E nesse momento ela fala: você está chamando a mim. Ele para e pensa: minha última reação, eu realmente estava chamando. Eu estou precisando de uma ajuda para carregar esta lenha. A esta altura, nós estamos vendo como nós tomamos atitudes absolutamente improcedentes e diante do problema que vem pela própria nossa atitude, nós nos perdemos e aí sim nos acovardamos, porque a pessoa que não tem aquela base, aquela estrutura e desespera-se, maldizendo as coisas, procurando maldizer a própria estrutura do mundo, das obras do Criador, num determinado estágio, ela passa a ter todas as respostas que merecia. Diante disso, nós vamos observando que o importante é o plantio, e nesse plantio, cada um já recebeu a sua semente. Não existem diplomas na doutrina espírita. É um fato simbólico, apenas para que todos conscientizem-se que neste momento passaram pelas fases anteriores, estão prontos para o trabalho e outros prontos para a continuidade do estudo. Mas nós temos que exemplificar nas horas mais difíceis e não darmos nunca o exemplo daquele desesperançado, como aquela senhora que sempre estava maldizendo tudo na vida e num determinado momento casou-se. Após o seu casamento, estava grávida e a sua grande amiga vai à sua casa e lhe diz: que maravilha, você já está esperando um novo espírito para o mundo. Ela que não acreditava na doutrina espírita diz: será que é bonito ter um espírito dentro de mim, um espírito que me traz enjoo, um espírito que me traz uma série de coisas negativas? Nisso a sua amiga viu que não estava falando com uma pessoa positiva e espiritualizada. E nisso ela diz: queira Deus que passe logo essa fase. Não vejo a hora desta criança ter 2, 3 anos, já começar a falar e eu ver-me livre destes problemas. Passados alguns tempos, esta criança já com 3 anos, a amiga volta a visitá-la. E quando vê a criança, vê Mônica abrindo sua porta, junto com a mãe, ela diz: que maravilha, graças a Deus passou aquela sua fase de revolta, nós nos vemos tão pouco, mas você agora é uma outra mulher. E ela diz: isso é o que você pensa. E ela diz: penso por quê? Você imagine eu o dia inteiro correndo atrás desta criança que mexe em tudo, puxa a toalha, quebra as coisas da casa. Você acha que isto é vida? Não vejo a hora dela ter 7, 8 anos, ir para a escola e eu ver-me livre. E passados esses anos, esta senhora volta e quando vê Mônica, já no 2º ano do 1º grau, quando isso ocorreu ainda nem existia essa diferenciação no estudo, era o curso primário. E ela diz: agora vejo que a sua paz está grande. Mônica, no 2º ano, lhe traz essa felicidade que você tanto buscou. E a resposta foi imediata: é isso que você pensa. E por quê? Porque agora eu não aguento mais estudar. Eu voltei a estudar, todos os dias tenho que fazer lições. Os trabalhos com as amiguinhas, eu tenho que fazer lanche em casa um dia sim, um dia não. E ainda tenho que enfrentar a malcriação das filhas das minhas amigas. Eu quero ver essa menina rapidamente, com 15 anos, no ginásio, quero me livrar desta fase, eu não aguento mais. E nisso, passados alguns anos, com 15 anos, Mônica já estava adiantada, entrando no curso colegial, que hoje é o nosso 2º grau. E quando a amiga visita e diz: você finalmente conseguiu, depois de tantos anos, uma estabilidade na sua vida, vejo pelo seu próprio semblante. E nisso ela responde rapidamente: isto é o que você imagina.
Pelo menos ela mudou a palavra. E Mônica estava ouvindo, e ela pergunta, mas por que isto? Por que diz assim? Porque agora só se fala em rock, só se fala em namoro, são só amiguinhas telefonando, penduradas no telefone 30, 40, 50 minutos, eu não aguento mais essa vida. Não vejo a hora dela ir para a faculdade, eu ver-me de uma vez por toda livre dessa menina. E esta moça mudou-se para o Rio de Janeiro. E quando veio, alguns anos depois, Mônica estudava Direito, com 23 anos, quase formando-se. E esta amiga, que é uma espírita conhecida nossa, ao ver Mônica, uma moça bonita, uma moça que trazia toda a juventude, todo o conhecimento, preparada, ela diz, finalmente, Mônica trouxe tudo que você ensejou por toda a sua vida. E ela responde, é o que você imagina. Diante deste quadro, ela rapidamente diz, você já viu uma filha de 23 anos que chega sexta-feira à noite e fala, mãe, eu vou dormir com a minha amiga fora de casa, vou viajar 2 dias, na segunda estarei aqui para a faculdade. E eu atormentada, pensando sempre que está ocorrendo um problema, um acidente. E ela responde, é porque você não está se espiritualizando. Todos esses anos você continua apegada à matéria. E ela diz, mas eu acho que o momento está chegando, porque ela já está noiva e graças a Deus casará, e eu finalmente vou ver-me livre dela. E o convite de casamento chega ao Rio, Lourdes não pôde vir, e passados 3 anos, quando ela vem visitar a amiga, ela já recebe de braços abertos. E aí aquele sorriso. Finalmente você conseguiu a paz que queria e a felicidade da sua filha. Ela responde, você sabe que a minha filha casou? Sim, eu recebi o convite, só não pude vir na época, já fazem 3 anos. Mas é por isso que eu estou dizendo a você, que você está feliz por isso. Ela responde bem rápido, você imagina o que está ocorrendo? Ela diz, sim, imagino que você está agora feliz. Ela disse, sim, o casal de pombinhos todos os fins de semana viaja e mandam os trigêmeos para eu tomar conta em casa. Diante deste quadro, nós observamos como existem pessoas que são amargas, como existem pessoas que estão cotidianamente procurando razões, fazendo uma busca em tudo para achar algo, para fazer críticas, procurando fazer com que o seu interior esteja sempre revoltado contra alguma coisa. E nesta hora é que nós sentimos o trabalho que este grupo deverá ter. Este grupo que é muito pequeno diante do número de pessoas do mundo. Se nós analisarmos um pouco mais de 5 bilhões e 500 mil pessoas no mundo, e se nós chegarmos ao Brasil com aproximadamente 150 milhões de pessoas, e aproximadamente também 20 milhões de espíritas, nós vamos ver que o número de pessoas que podem vivenciar o amor, a base evangélica, para dar toda a vazão do seu interior, para ajudar ao seu semelhante é muito pequena. Mas é aí que a responsabilidade de cada um está intrínseca no seu eu interior. É nesta hora que cada discípulo de Jesus deverá ter a tarefa de 100, 200 pessoas, não importa. Se nós tivermos tarefa de uma pessoa, já está ótimo. Se tivermos a tarefa de 100 pessoas, melhor ficará. Mas a responsabilidade que adquirimos nesse momento, ela faz com que abra um novo campo em volta de todos nós. Discípulos de Jesus.
A luz que veio há 2000 anos, voltada para construir a nova base do mundo, viu-se fragmentada. As tarefas são vindas pelo plano do amor. Iniciamos nossas tarefas há muitos milênios. Na velha Roma, quantas dificuldades. E depois, no caminhar de todos esses 2000 anos, quantas tarefas, e hoje estão reunidas 3 tarefas distintas. A nossa tarefa e a tarefa deste meu irmão milenar, que hoje é Caio, esta tarefa alienada minha são as mais humildes e simples. Mas a tarefa que cada um está recebendo neste momento é muito grande. Nós estamos na época da grande mudança. Durante alguns séculos à frente, irá separar-se o joio do trigo. Quantas oportunidades teremos juntos para mostrarmos ao nosso Criador que aquela luz que irradia do coordenador máximo deste plano, deste planeta, ela terá os seus objetivos atingidos. Não mudaremos nosso trajeto. Há quantos anos acompanhamos o mais nobre, o mais amoroso dos companheiros em trabalho, Francisco Cândido Xavier. Quantos anos de amor, mas um amor que ainda não é compreendido. Mesmo na tarefa terrena, próxima a terminar junto a este seareiro do bem, continuaremos com ele longas jornadas. Já estamos caminhando há séculos em busca do crescimento de todos os nossos semelhantes. Neste dia, vamos iniciar uma tarefa com este companheiro. E esta tarefa também será longa. Talvez mais pela psicofonia e menos pela psicografia. Muitas coisas estão por vir. Muita coisa
ainda acontecerá neste país e nesta cidade que tanto amamos, na época que estávamos de batina, mas trabalhávamos pelo amor e pelas bases cristãs. Amigos, todos estão convocados. Grupos e mais grupos serão chamados. Muitas dificuldades estão por vir nesta terra de Santa Cruz. Muitas dificuldades para que aqueles que estejam dentro dos ensinamentos do Pai, dentro dos ensinamentos e da luz deixada pelo grande Mestre de Nazaré, poderão melhorar o conjunto, poderão sobressair pelo amor, pela paz, e cada tarefa deve ser vista como a mais importante para cada um. Não importa a simplicidade da tarefa e não importa a humildade com que às vezes ela é vista. Todos, diante do maior quadro, que é o quadro da evolução, devem lembrar-se de todas as informações que, junto com Francisco, o nosso amado Chico, já estão nos livros para aprenderem, para vivenciarem. Como poderemos deixar de vivenciar o que já conhecemos? Como poderemos avançar pelos caminhos, esquecendo aquilo que nos foi deixado por orientações do Mestre de Nazaré? Vamos juntos entrelaçar nossas mãos. Vamos juntos à busca do mais nobre, do mais sutil de todos os desejos humanos. Amar para ser amado. Vivenciar Cristo para ter um espaço aberto para continuar o trabalho. Sim, dentro destas perspectivas, o bem sempre prevalecerá. Estamos nas épocas difíceis, mas a espiritualidade, todo o conjunto de arquitetos do bem e do amor estão acompanhando, para e passo, todos os momentos, todos os movimentos, e aqueles que ainda, no mundo voltado ao campo ilusório, esperam as mudanças do ano 2000, não conseguem ver que estas mudanças já estão acontecendo e não é há pouco tempo. Elas continuarão e vós todos estáis juntos neste momento que a dificuldade avança, e todos terão que entrelaçar, dinamizar, multiplicar aqueles que conhecem os ensinamentos, e diante destes ensinamentos, a maior de todas as responsabilidades, vivenciá-los, trazê-los como exemplo vivificante do cristão. O cristão que não teme nada. Nosso irmão mostrou há pouco
Quantas vezes alguns acovardam-se, mas não podem acovardar-se nunca. Quantos já foram às fogueiras no passado? Quantos passaram pelos momentos mais difíceis? E agora que o solo é fértil, agora que o amor já impera em muitos corações, nós, na espiritualidade, junto com os grandes ceareiros enviados pelo nosso querido Mestre de Nazaré, vamos estar juntos para que cada um cumpra aquilo que lhe foi aquinhoado. Lembrem-se que não cai um só fio de cabelo sem que o Pai o saiba. E cada um que está neste momento participando desta festa que estamos fazendo na espiritualidade, nossa festa é de amor, nossa festa é de união. Estamos reunindo neste dia um grupo que também passa a ser um grupo de discípulos de Jesus, que vai trabalhar harmonicamente com todos. E nesta jornada, continuem, pois todos nós estaremos um dia juntos naquele mundo tão almejado por todos. Continuando, nós poderemos observar que diante do quadro que nós estamos vivenciando hoje, cada um sai daqui com o seu coração aberto. E nessa abertura de coração, nós poderemos juntos unirmos-nos por este momento como a grande união que nós vamos fazer como discípulos. Aquela união onde cada um vai dar tudo de si para ter a certeza que também somos os cristãos que sabem amar profundamente do elo e do fundo do coração. E unidos mente a mente, nós vamos nos conduzindo à presença desta grande pleiade de amigos espirituais. E vamos caminhando ao longe, vendo a grande árvore que está sendo plantada. Esta semente que hoje foi lançada será aquela árvore de amanhã. E cada folha dessa árvore será composta por cada um dos presentes. Todos estaremos prontos e ávidos a darmos à sombra àquele viajor necessitado de paz, de harmonia e de descanso. E nas horas de dificuldades, nós estaremos nos voltando para sermos a árvore que sustenta e que dará o fruto, para que aquele viajor consiga reestruturar-se no seu interior. Quando olharmos as crianças abandonadas, quando olharmos as crianças órfãs, sem aqueles que podem orientá-las, nós iremos formar aquela grande família. Vamos assisti-las, não vamos nunca mais passar reto por aqueles que muitas vezes nos pedem algo, mas na realidade só querem a palavra de carinho, só querem a palavra de amor. Esta é a postura do discípulo de Jesus. E quando caminharmos perto dos anciãos, muitas vezes abandonados, na fase mais difícil de sua vida, quando mais necessitam daqueles que poderiam dar-lhes o amparo, veem-se largados nas calçadas, nos asilos, abandonados. E é nesta hora que cada um
poderá unir esta grande família, e nós vamos mandar a nossa vibração de amor a todos esses que encontram-se neste momento, nesse estágio. E olhando-se a grande estrada pela frente, quantos pés descalços caminharam e caminharão por essa estrada? Nós poderemos ser o leito para que possam caminhar. Poderemos ser a estrada para dar o apoio àquele que caminha à busca do seu crescimento. E neste crescimento, cada um de nós estará sendo aquele solo, emprestando um pouco do nosso amor para que eles caminhem e sigam suas trajetórias. Mas, ao olharmos um pouco mais distante, quando olhamos aquele mar revolto, aquele mar que envolve as pessoas, que traz aquela sua força, vamos sentir que quantas vezes o navegante perdido precisa de amparo diante do mar calmo ou do mar revolto. Vamos nos transformar neste mar, levando a nossa mensagem de amor, aquele que está perdido, precisando apenas um pouco do nosso quinhão de amor e a nossa palavra amiga, para que reencontre o seu trajeto, para que reencontre o seu caminho e que o mar revolto não possa afetá-lo e consiga vencer as grandes barreiras do mundo. As barreiras que aparecem e vivenciam diariamente. E diante disso, nós abrimos o nosso coração, ligado-nos a nosso Mestre Jesus. E diante deste quadro, nós vamos sentindo que a espiritualidade aqui presente, diante deste quadro que nos mostraram, diante do grande todo, nós só temos a agradecer, porque estamos caminhando como discípulo de Jesus cada um, e como discípulos no conteúdo geral, unindo-nos à grande família do universo, e daí chegando ao Criador dentro dos mais nobres caminhos, a fraternidade, o amor, a paz, e diante disso nós estaremos elevados para estarmos no terceiro milênio, abrindo caminhos de luz através dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos ao Dr. Caio por essa magnífica palestra e agradecemos também a mensagem dirigida a todos nós, através do Dr. Caio, pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora caminhando para o nosso encerramento e para fazer as vibrações, vamos convidar o Neymer Tarraf, da Escola de Educação Mediúnica, terças-feiras, às 20 horas. Queridos irmãos, sentimos-nos extremamente emocionados com essas palavras maravilhosas que acabamos de ouvir, com todo esse incentivo, com toda esta força que estamos recebendo de todos nossos irmãos aqui presentes, do plano espiritual, esta convocação ao trabalho, todo este apoio, toda esta luz que temos recebido. E neste momento de felicidade que temos vivendo, que estamos vivendo, e após tudo que temos recebido do plano espiritual, para nos preparar adequadamente para trabalharmos na seara do nosso Mestre Jesus, chegou a hora
de retribuirmos uma pequeníssima parte de todas essas bênçãos que nos têm sido concedidas. Portanto, liguemo-nos ao nosso Mestre amado para compartilharmos de todo o seu amor e assim estarmos aptos a abrir os nossos corações em vibrações de paz, amor, esperança e fraternidade em prol de nossos irmãos necessitados. Vibremos pela paz no orbe terrestre, pela expansão do Evangelho a todos os lares, pela confraternização religiosa. Vibremos pelo nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que passa por momentos tão delicados a caminho do seu grande futuro, pelos seus governantes, empresários e trabalhadores. Vibremos pelas crianças desamparadas que perambulam pelas ruas à procura de um pouco de pão, amor e compreensão, pelas creches e pelos orfanatos, pela nossa juventude que detém o futuro do nosso país em suas mãos, pelos nossos idosos que se encontram nos asilos e muitas vezes abandonados pela própria família em suas casas. Vibremos pelos hospitais, pelos presídios e pelos presidiários, principalmente suas famílias, que estão passando por momentos de tanto sofrimento, angústia e terror. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, que estão nos vales dos suicidas e no umbral, à procura de um pouco de luz para lhes amenizar o sofrimento, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Vibremos pela Federação Espírita, casa amorosa, que nos acolhe com tanto carinho, pela sua sede nova, a fim de que possibilite maiores e melhores condições para atender a todos os necessitados que a procuram, pelos nossos instrutores visíveis e invisíveis, pelos nossos orientadores, dirigentes e colegas, pelo nosso amoroso irmão Chico Xavier e por esta mensagem maravilhosa deste nosso orientador Emmanuel. E finalmente, pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nossas famílias e por nós mesmos. Que assim seja. Queremos convidar a médium Maria Lúcia Humberto, monitora da Escola de Educação Mediúnica, para que o plano espiritual possa também dar a sua mensagem através desta nossa médium. Queridos irmãos, queridos companheiros de jornada, queridos discípulos de Jesus, hoje é um dia muito festivo, aonde cada um de nós, com o coração repleto de alegria, conseguimos nesse instante unir os nossos corações e as nossas mentes em uma única vibração amorosa. Essas vibrações terão ressonância quando sentimos que a cada dia nos tornamos melhores que ontem. Como verdadeiros discípulos de Jesus,
É preciso que a renovação se torne presente em nossas vidas a cada instante. Que a mudança interior, que o crescimento interior em busca dos valores essenciais da vida se façam presentes em cada um de nós. A busca da espiritualidade maior, o refazimento das energias para abraçar as tarefas e os compromissos que surgem, para podermos compartilhar nos trabalhos espirituais do Mestre amado. Queridos irmãos, a alegria perdura em nossos corações, as emoções transbordam, mas é preciso que pensemos em equilibrá-las para beneficiarmos o trabalho do Evangelho do Cristo para os nossos irmãos que necessitam do nosso auxílio e da nossa colaboração. Busquemos a cada instante a sustentação maior do plano espiritual, dos amigos espirituais e, acima de tudo, unamos sempre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com o nosso Mestre. Deixemos que Ele toque em nossos corações com o seu puro amor e que, sem titubear, sem nenhum momento de vacilação, possamos seguir o exemplo de Paulo de Tarso, quando naquele instante, a caminho de Damasco, ele foi tocado por esse amor. Sintamo-nos como Saulo, como Paulo de Tarso. Deixemos que o amor de Jesus toque os nossos corações e nos revistam de muita fortaleza e de muita coragem para enfrentarmos os problemas que aí vêm. Queridos companheiros, pensemos que os momentos de dificuldades vão surgir, é evidente, mas segurados nas mãos de Jesus, nós transportaremos, nós conseguiremos romper todos os obstáculos e vamos, com certeza, chegar a um ponto como Saulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu faça? E a cada ordem do Senhor, e a cada incentivo do Senhor, e a cada tarefa que se apresente, nós possamos abraçá-las sem nenhuma vacilação, cientes de que estamos dando a nossa colaboração e que estamos atuando como coparticipantes no processo evolutivo da criação. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. E para fazer a prece final, vamos convidar a aluna da Escola de Aprendiz do Evangelho, sextas-feiras, às 15 horas, Edna Mendes Ferraz. Jesus fala pelas nossas bocas e ama pelos nossos corações. Queridos colegas dos cursos mediúnico e aprendizes do Evangelho, quando adentramos a esta casa-mãe, não foi por acaso. Muitas tarefas nos esperavam e nos esperam, aqui e neste mundo de meu Deus. Uma etapa chega ao fim, outras tantas virão. Mas precisávamos de um certo preparo, e esse preparo veio através dos estudos, através do conhecimento da doutrina. E agora
mais fortes, tendo uma outra visão, porque, graças à dedicação e à paciência das nossas professoras, tudo ficou esclarecido, tudo se iluminou, passamos a ver a vida por um outro prisma. Agradecemos também aos nossos queridos mentores espirituais que tanto nos ajudaram, nos sustentaram. Como discípulos de Jesus, as tarefas se dobrarão, pois a quem mais foi dado, mais será cobrado. Louvemos ao Mestre por todo esse aprendizado que tivemos. E se um dia, neste oceano da vida, por acaso encontrarmos um mar revolto, tenhamos Jesus como nosso timoneiro, pois só assim chegaremos a um porto seguro e lá desfraldaremos em nossos corações a bandeira do Evangelho. Jesus, Mestre amado, humildemente nós vos pedimos, dai-nos a força, a sustentação, a coragem necessária para levarmos avante a nossa tarefa. E nos abençoa, Senhor, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.